Queridos, o Natal chega todo ano com a correria de sempre. Presentes para comprar, reuniões para organizar, uma lista interminável de coisas para fazer. E muitas vezes até mesmo na igreja, a gente tem tantas programações previstas para dezembro, uma agenda de eventos que no meio disso tudo é fácil a gente perder o foco do que realmente importa. E é por isso que para nos preparar para o Natal, uma das duas datas mais importantes do cristianismo, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens intitulada Não Perca de Vista o Salvador. A nossa intenção é te convidar para desacelerar um pouco e lembrar que o Natal não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que Deus fez por nós. Ele enviou Jesus, nosso Salvador, para nos resgatar, e é isso que dá sentido a tudo que nós celebramos aqui nessa época. Hoje pela manhã nós tivemos uma celebração muito festiva com as nossas crianças, e foi lindo vê-las ali cantando sobre o plano de salvação e como Deus enviou Jesus para salvar e alcançar o coração delas. Então quem esteve aqui com certeza se emocionou. E como é bom a gente poder, então, colocar o foco onde ele deve estar, né? E para começar essa mensagem, essa série, eu quero refletir hoje com você na primeira promessa que existe na Bíblia a respeito do Natal. Alguém aí imagina onde é que fica essa promessa? Os pastores não valem. Alguém imagina? Isaías, talvez? Gênesis? Não é muito cedo não, Gênesis, gente? Não, Gênesis. Abra comigo sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. O texto vai passar para você aqui na tela. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Hein? Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus. Precisamos muito do teu Espírito Santo para entendermos a tua palavra, para tirar de nós, ó Deus, toda a ansiedade, tudo aquilo que impede-nos de enxergar a tua ação em nossa vida. Por isso, nesse momento, pedimos que o Senhor nos visite, transforme o nosso coração e abra os nossos olhos para as verdades que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 3 é um dos capítulos mais intensos da Bíblia, porque ele nos mostra como tudo deu errado. Aqui nós vemos Adão e Eva, nossos primeiros pais, sendo enganados pela serpente e desobedecendo a Deus. É aqui que o pecado entra no mundo, trazendo consequências devastadoras para todos nós. Se você já se perguntou por que há tanta guerra, por que você sofre tanto, por que você vê pessoas sofrendo, por que você vê crianças morrendo, tudo começa aqui em Gênesis 3. Deus havia criado tudo perfeito, feito o homem e a mulher para viverem em harmonia, ajudarem-se mutuamente e cuidarem de toda a criação. Mas nesse mesmo jardim, onde Ele lhes deu tudo, Deus também colocou um teste para eles. Viver em obediência seria a condição para uma vida eterna. Não só uma vida longa, mas uma vida perfeita, uma vida cheia de comunhão com o nosso Criador. A ordem que eles tinham era muito clara. Eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, menos a do
conhecimento do bem e do mal. E se eles comessem, a consequência seria a morte. Mas então a serpente, que é chamada aqui em Gênesis 3 de a mais sagaz entre todos os animais selváticos, ou seja, a mais astuta, a que consegue persuadir, os convenceu do contrário. Ela foi conversando com eles ali, olha, vocês não vão morrer mesmo, Deus só não quer que vocês sejam como eles. E meus irmãos, quem não gostaria disso? Quem não gostaria de ser como Deus? Essa ideia soava muito bem para os ouvidos. E mesmo tendo sido anteriormente avisados, eles cederam à tentação. Aqui é muito importante que a gente entenda que o que aconteceu quando Adão e Eva comeram daquele fruto foi muito mais do que uma desobediência. Foi, na verdade, uma ruptura profunda, algo que teve reflexo em todas as áreas da vida deles e todas as áreas da criação também. Eles ouviram uma outra voz acima de Deus, eles criaram um ídolo em seu coração, quebraram a confiança no descanso que Deus havia prometido a eles, desonraram a autoridade divina. Ali tudo se quebrou, tudo se corrompeu. João Calvino, em um de seus comentários, inclusive, chega a afirmar que na queda de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, eles na verdade quebraram todos os 10 mandamentos, um por um. E como se não fosse o bastante, algo pior aconteceu. O pecado de Adão e Eva não ficou só com eles. A partir daquele momento, o pecado passou a ser parte de quem todos nós, filhos de Adão e Eva, somos. Algo como vamos chamar assim, um DNA espiritual que foi transmitido a todos nós. Adão, que era o nosso pai, o nosso representante, passou a sua culpa, a sua corrupção e a sua condenação para toda a humanidade. O pecado, então, não é simplesmente uma escolha errada que nós fazemos. É uma espécie de vírus que contamina tudo. Adão e Eva não poderiam consertar o que eles quebraram. Eles perderam essa posição de intimidade com Deus, passaram a experimentar do mundo caído, passaram a trabalhar com suor, com dor. Segunda-feira para eles era pior do que para a gente. Seus relacionamentos estavam completamente quebrados, eles já não confiavam um no outro. E claro, experimentariam também da morte. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui em Gênesis 3, é que quando Deus vai confrontá-los, perguntar, Adão, o que foi que você fez? Mesmo Adão tendo culpado Eva, Deus, ao pronunciar a sua primeira maldição, não amaldiçoou a humanidade. Primeiro, ele foi falar com a serpente. Antes de falar para Adão e Eva quais seriam as consequências dos seus atos, Deus se dirige à serpente. E claro, aqui é bom a gente lembrar que essa serpente não é uma serpente comum, né, meus irmãos? Ou você já ouviu serpente falar? Existe aqui um agente espiritual que atua por trás da serpente. Tanto o texto bíblico quanto a tradição cristã compreendem a serpente como uma manifestação, como um instrumento de Satanás. Tanto é que em Apocalipse o próprio Satanás é chamado de a antiga serpente. Então, a serpente aqui é a representação física do inimigo de Deus, aquele que se opõe ao Criador e que tenta corromper a sua criação. Ela simboliza o poder do mal que age para desviar a humanidade de Deus, colocando dúvida, colocando rebelião no coração humano. Então, queridos, lembre-se disso, as primeiras palavras de maldição na Bíblia não são voltadas para a humanidade, mas para quem corrompeu a humanidade.
o próprio Deus toma a iniciativa e anuncia a sua vitória sobre o mal, começando pela raiz do problema. E essa maldição sobre a serpente vem numa espécie de formato dual, porque enquanto ela é uma maldição, ao mesmo tempo ela também é uma boa notícia para Adão e Eva. Ela traz boas notícias para a humanidade que havia acabado de se separar de Deus. Deus promete que colocaria inimizade, hostilidade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E olha que interessante, enquanto o texto diz que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, ele diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente e não do descendente da serpente. Então notem que há aqui uma relação direta de que a serpente é quem será derrotada. Antes da gente falar um pouquinho sobre quem são esses descendentes, é fundamental que você saiba também que descendência aqui no hebraico é literalmente a palavra semente. E essa palavra é muito importante. Se você tiver aí uma caneta, grife ou coloque no seu celular, faça uma nota. É muito importante aqui e para o restante da Bíblia, a palavra semente, descendência. E nós podemos utilizá-la aqui como uma metáfora para as promessas de Deus aqui em Gênesis 3. Nesse versículo aqui, meus irmãos, Gênesis 3,15, nós temos uma pequena semente do Evangelho. A promessa inicial de que o mal não teria a última palavra. Mas como qualquer semente, ela não mostra tudo de imediato. Ela é apenas o começo. Há algo pequeno que vai crescer e vai se desenvolver com o tempo. Dificilmente você nunca tenha plantado alguma semente, nem que seja um feijãozinho no algodão. Todo mundo? Ok? Então, imagine aí que você plantando uma semente. Você sabe que no início não tem muita coisa para você ver ali. Você sabe o que vai ser aquela árvore, mas você não está vendo a árvore. Apenas um grão no meio da terra. Agora, com o passar do tempo, às vezes com alguns anos inclusive, aquela semente vai germinando, brotando. Ela cresce, ela se torna uma grande árvore para então começar a dar frutos. Queridos, nós vamos perceber que Gênesis 3,15 é como uma semente do Natal. É uma pequena promessa, ainda muito incipiente, mas que ao longo de todo o Antigo Testamento começa a crescer, começa a tomar forma, a se desenvolver, a ficar cada vez mais clara, até que o fruto vem. Quem são então esses descendentes? A semente da serpente não são outras serpentes. Eu sei que talvez eu esteja falando aqui uma coisa que para você possa parecer óbvia, mas tem vários estudiosos que afirmam isso, tá? Altíssimo nível de exegese bíblica e falam: a semente da serpente, a descendência da serpente são outras serpentes. Por quê? O que eles vão usar como desculpa? Moisés está escrevendo Gênesis para um povo que está saindo da escravidão do Egito. Eles acabaram de ser libertados e eles precisam conhecer a sua história. Mas tem mais um problema. Ao longo do deserto que eles vão atravessar, eles vão se deparar com muitas serpentes. Moisés então está aqui explicando por que o povo tem medo das serpentes. Fraco, né? A gente consegue fazer melhor que isso, né? Lembre-se que a serpente aqui é um disfarce. É um instrumento utilizado por um ser espiritual. Ah, pastor, então se é assim, a descendência da serpente é a descendência de Satanás. Então, a sua descendência são os demônios. Não. Também não são os demônios.
Os demônios, segundo a visão bíblica, nunca são descritos como filhos do diabo, mas como anjos caídos que escolheram se rebelar contra Deus juntamente com Satanás. Eles então são aliados da serpente, mas não filhos da serpente. Então, a semente da serpente são aqueles que seguem o caminho da rebelião contra Deus, guiados pela mentira e pelo orgulho, que são características do próprio Satanás. Inclusive, Jesus deixa isso muito claro lá em João, capítulo 8, versos 44, quando ele diz que aqueles que rejeitam a verdade são filhos do diabo, seguindo os mesmos passos de oposição à vontade de Deus. Ok, então, se os filhos do diabo são aqueles que refletem as atitudes, as motivações e o caráter de Satanás, então a descendência da mulher, a semente da mulher, se refere àqueles que pertencem a Deus, que buscam viver em obediência e fé. E a partir daqui, meus irmãos, todo o livro de Gênesis e mais outros momentos do Antigo Testamento, existe uma batalha, um confronto entre essas duas sementes. Vamos para alguns exemplos. Caim, por exemplo, representa a semente da serpente ao rejeitar Deus e assassinar o seu irmão, enquanto Abel vai representar a semente da mulher, oferecendo a Deus um sacrifício de fé. Mais para frente, Esaú despreza o seu direito de primogenitura, escolhendo satisfazer os seus desejos imediatos, em vez de valorizar as promessas de Deus, descendência da serpente. Enquanto Jacó, depois de muitas lutas, depois de trabalhar do seu caráter, alinhou-se ao plano de Deus, descendência da mulher. Lá no Êxodo, o faraó representa a rebelião ativa ao plano de Deus, escravizando o povo de Israel, rejeitando a ordem de libertá-los, descendência da serpente. Enquanto Moisés, o escolhido de Deus, lidera o povo em direção à libertação, descendência da mulher. Mais para frente, Davi e Golias. O gigante blasfema contra Deus, traz uma oposição direta contra o povo, descendência da serpente, enquanto Davi enfrenta Golias em nome do Senhor, mostrando que a vitória pertence a Deus e àqueles que confiam nele, descendência da mulher. Agora, será que Adão e Eva conseguiam entender que nessa promessa de Deus havia toda essa história tão mais profunda sendo contada? Será que eles perceberam isso? Talvez não com tanta clareza, porque, como eu disse, é uma semente, é uma promessa bem condensada. Mas o restante do texto, meus irmãos, de Gênesis 3, vai nos mostrar que eles viram nessa promessa uma boa notícia. Eles viram isso como um anúncio de que a história deles não terminou ali. Tanto é que, logo depois, quando Eva tem um filho, ela diz: eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Havia uma confiança, uma expectativa colocada sobre essa promessa. E então, ao longo da história bíblica, nós vemos esse conflito se desenvolvendo e adquirindo tamanho. Com Abraão, Deus diz que multiplicaria a sua semente, a sua descendência, para que essa descendência abençoasse todas as famílias da terra. E aí a gente vai ver, a partir dessa promessa, o quanto demora para essa descendência de Abraão vir. E quantas coisas colocam em xeque a existência ali dos seus descendentes. A história vai se desenvolvendo, a gente vai passando por todos os livros do Antigo Testamento, até que, num determinado momento, nasce um bebê, lá em Belém da Judéia. Alguém que foi anunciado pelos anjos como o Salvador, o Rei dos Judeus, o Messias prometido,
o Deus encarnado, semente da mulher. Herodes, que governava naquela época, não podia suportar, a ideia de um novo rei dos judeus nascendo e ameaçando o seu trono. Então ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, representando a semente da serpente. Mas mais do que isso, queridos, o Novo Testamento vai identificar Jesus como o ápice, como o cumprimento efetivo e máximo da promessa de Gênesis 3:15. Você lembra do que nós lemos no início desse culto? Lá em Gálatas capítulo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Um pouco antes desse texto, Paulo também vai dizer que Jesus é da descendência de Abraão, e como descendente de Abraão, ele é o mediador da promessa e da aliança que Deus fez conosco. E por isso, tudo o que Deus começou naquele pequeno anúncio lá no Éden, em Gênesis 3:15, é como uma semente plantada que floresce no Natal. Jesus nasceu como o cumprimento dessa promessa, mostrando que Deus é fiel à sua palavra. O apóstolo João capta muito bem essa ideia ao relacionar Jesus com Gênesis 3:15. Ele diz bem assim, 1 João 3:8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pisar a cabeça da serpente. Com isso, meus irmãos, com essa introdução a esse texto e a essa série, eu quero sugerir 3 aplicações desse texto para a nossa vida. A primeira delas é que você veja as Escrituras com um novo olhar. As crianças cantaram isso numa música hoje pela manhã. Elas ensinaram o seguinte: a Bíblia não é um livro com histórias desconexas. Ela conta uma história única que se desenvolve desde o Antigo Testamento até o Novo. E essa história tem um protagonista que não é você, é Jesus. Desde o início, lá em Gênesis 3:15, a Escritura nos apresenta a luta entre a semente da mulher e a semente da serpente. Essa disputa, como nós vimos, começa com o pecado de Adão e Eva e vai crescendo à medida que a Bíblia avança, com a promessa de que no final Cristo vem para esmagar a cabeça da serpente e derrotar o mal de uma vez por todas. E o Natal é o início da concretização desse plano divino. Agora, para nós entendermos realmente a profundidade dessa história, nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos lê-la como um todo. O Antigo Testamento não é só um livro sobre histórias velhas que precisam ser rejeitadas e ignoradas. Elas são a base da promessa da redenção que se cumpre em Cristo. As profecias, as histórias dos patriarcas, as alianças feitas com Davi, com Abraão, são como pistas deixadas por Deus, que nos conduzem à compreensão do que aconteceu realmente no nascimento de Jesus. Se você quer entender a importância de Cristo e como Ele veio para te salvar, você precisa entender o contexto que as Escrituras te oferecem. E para compreender plenamente essa história, é necessário que você se dedique à leitura da Bíblia. A gente não pode crescer em nossa fé sem conhecer a palavra de Deus. E é por isso que quando a gente inicia uma série chamada Não Perca de Vista o Salvador, a gente tem que começar justamente desafiando vocês. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, que tal começar agora?
Eu sei, não é uma tarefa fácil. Dezembro não é um mês tão calmo assim. A vida é corrida, a gente está cansado. Muitas vezes a gente deixa a leitura de lado mesmo. Mas se nós queremos entender a profundidade das celebrações que nós temos aqui, a grandiosidade da promessa de Deus, é essencial que nós possamos nos dedicar à leitura das Escrituras. Então, nossa orientação, nosso desafio é que você comece aos poucos. Se você não souber por onde começar, comece pelas histórias do Natal, ali no início de Mateus ou no início de Lucas. Mateus e Lucas são muito didáticos, porque eles vão sempre falando, olha, isso daqui é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Eles vão sempre linkando as coisas. Peça a Deus que abra o seu coração e a sua mente. Cada vez que você lê, a história de Cristo se torna mais clara e o que Ele fez por você mais profundo. Não deixe que o cansaço, a preguiça ou a falta de tempo façam você façam você perder essa oportunidade de ver o Salvador com mais clareza. Em segundo lugar, prepare-se para celebrar o Natal. Nós vimos que a partir de Gênesis 3,15, existe uma expectativa para a vinda de um Salvador. Uma expectativa que vai crescendo ao longo de toda a Escritura até que Jesus nasce. E meus queridos, um desafio para nós também é que nós tenhamos essa mesma expectativa no Natal. Assim como o povo de Deus foi esperando geração após geração pela vinda do Messias, uma das melhores maneiras de celebrarmos o Natal é criar uma expectativa crescente, uma esperança centrada em Deus. Eu sempre gostei muito quando vira o mês de novembro para dezembro, porque eu falo, poxa, está chegando o Natal. Está na hora da gente se preparar, a gente começa a cantar os hinos tradicionais, o coro começa a ensaiar. E a gente sente falta quando não tem isso. É triste ver as pessoas achando que não podem comemorar essa data, que não podem celebrar, que não podem criar memórias, que não podem criar essa expectativa. Por isso, apesar da correria, a gente pode fazer isso de uma forma simples, prática. Talvez você possa montar uma pequena árvore de Natal, um pequeno presépio, e com isso criar uma oportunidade de refletir sobre o significado da vinda de Jesus. Você pode fazer devocionais especiais, talvez utilizando um calendário do Advento. Se você não sabe o que é isso, procure no Google depois, calendário do Advento. Isso pode nos ajudar a contar a história de Cristo de uma maneira que prepara o nosso coração realmente para o dia do Natal, para que ele seja mais do que uma ceia, um encontro de família, para que seja o Natal. Até mesmo fazer cookies, panetones, ou outras atividades em família, podem ser momentos de agradecimento, de reflexão, lembrando que em Cristo, Deus já nos deu o maior presente de todos. O que importa, meus queridos, é que, assim como na Bíblia, essa nossa expectativa e essa nossa alegria vá crescendo. Cada gesto, cada atividade simples pode ser uma forma de renovar a nossa esperança e nos preparar para celebrar o cumprimento da promessa de Deus. O Natal, para nós, não é somente uma data. É um lembrete de que a vitória de Cristo é certa e de que Ele veio para restaurar todas as coisas, para consertar aquilo que foi quebrado lá no Éden. Ao celebrarmos, então, nós estamos reafirmando a nossa confiança no plano perfeito de Deus, que não falha. E por fim,
Lembre-se que a história da semente ainda não terminou. Lembra que há alguns domingos eu falei aqui sobre o já e o ainda não? Também está aqui. Jesus Cristo já veio, com a sua vinda, com os seus milagres, com os seus ensinos, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele já pisou a cabeça da serpente. Mas nós ainda aguardamos o dia em que os efeitos do pecado e a maldição sobre a serpente serão plenamente cumpridos. Lá no finalzinho da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o próprio Deus, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Deixa eu ler de novo isso. O próprio Deus, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Olha que profundo. Assim como os primeiros leitores de Gênesis precisavam parar aqui e se perguntar a qual semente eles pertenciam, nós também precisamos entender a qual grupo nós pertencemos. E aí? Você faz parte da semente da serpente ou da semente da mulher? Vejam, Paulo vai desenvolvendo esse conceito, nos lembrando que todos os que estão em Cristo, aqueles que pertencem à igreja, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, também fazem parte da semente de Abraão e, portanto, também da semente da mulher. Isso significa que a igreja, como corpo de Cristo, entra na história da semente prometida. Nós, meus irmãos, somos chamados a viver como uma continuação dessa promessa, avançando contra as obras do mal, enquanto aguardamos a vitória final. A igreja não é apenas um grupo que espera passivamente. Nós somos chamados a viver de maneira que reflita a vitória de Cristo. Somos instrumentos de Deus para trazer luz ao mundo, combatendo a injustiça, combatendo a mentira, combatendo o pecado, enquanto nós aguardamos o dia em que Cristo, de maneira definitiva, esmagará a cabeça da serpente e restaurará todas as coisas. Portanto, enquanto nós celebramos o Natal e aguardamos o segundo advento, a volta de Cristo, que nós possamos viver com esperança renovada, sabendo que a nossa luta contra o mal não é em vão. Estamos aguardando a plena consumação da vitória de Cristo, e até lá, que as nossas vidas como igreja sejam testemunho do poder transformador de Jesus, avançando na missão que Deus nos deu até o fim. Que você e a sua família possam, nesse Natal, renovar a sua confiança no Salvador, lembrar de que a vitória já foi conquistada e viver com expectativa, aguardando o ainda não, aguardando com fé e esperança o dia em que Cristo voltará para esmagar a cabeça da serpente e restaurar toda a criação. Amém? Deus te abençoe.